Tendências para 2021. Vamos falar sobre alguns pontos muito importantes para todos nós cuidarmos nesse ano que chegou. Eu sou Natália Mancini, eu sou nutricionista funcional e venho com muita alegria poder compartilhar esse vídeo e essas informações das quais eu julgo serem muito esclarecedoras para que o ano de 2021 seja muito mais tranquilo e suave do que o ano de 2020. Então, o ano de 2021 chegou com uma grande promessa de mudança, com uma grande promessa de melhorias em vários sentidos. E a gente precisa acompanhar também um pouquinho dessa proposta de 2021 e acolhê-las com muito carinho. O primeiro ponto que é muito importante a gente comentar é que o ano de 2020 foi um ano com maior caráter de situações que causam estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade podem ter tirado algumas pessoas do seu equilíbrio emocional, mental e físico. E por isso, nada melhor do que os tônicos nervinos ou os chamados adaptógenos, aqui onde a gente está inserido na medicina ocidental, como adaptógenos, que são um grupo de fitoterápicos muito importantes que fazem uma espécie de equilíbrio dos eixos de cortisol, que é o hormônio do estresse, então eles modulam, né? Eles fazem com que você seja mais adaptável ao meio estressor. Seria realmente o significado da palavra adaptógeno. Então, eles criam formatos de processamentos de neurotransmissores que fazem com que a pessoa se depare com uma situação com menos adrenalina, menos noradrenalina, menos cortisol. Ela chega mais calma, ela chega mais tranquila. São chamados adaptógenos. E a gente tem tanto do grupo das plantas quanto do grupo de cogumelos, uma amplitude muito grande desses fitoterápicos. Um outro ponto muito importante da gente conversar é a questão do nosso intestino e da nossa resposta ao ano de 2020 como sendo um ano que gerou muitos processos de compulsões alimentares, muita ansiedade. Isso pode ter deixado com que várias pessoas entrassem para o mundo dos alimentos ricos em açúcar com uma maior pegada, né? Então, a gente precisa cuidar muito do nosso microbioma intestinal, do nosso grupo de micro-organismos que habitam o nosso intestino, pois a gente sabe, mais do que qualquer outro momento da nossa vida, da relação muito próxima entre intestino e cérebro. E assim como caminha também o cérebro-intestino. Então essa comunicação é muito estreita e quanto mais alimentos de açúcar rápido a gente consome, mais a gente dispara processos de ansiedade, como se fosse uma retroalimentação, né? Então, se a gente quer também sair um pouquinho desse processo, diminuindo o consumo de açúcar rápido, a gente precisa cuidar muito bem do nosso intestino, da assimilação de nutrientes, do nosso processo de digestão, de absorção e o impacto que isso causa na nossa saúde de comportamentos, na nossa saúde mental e emocional. Um terceiro ponto muitíssimo importante que a gente precisa bater muito na tecla é o campo do sistema imunológico, que todo mundo agora não deixa de pensar na nossa células de defesa o tempo inteiro. Então a gente sabe que a gente precisa ter um corpo muito bem amparado nas células de defesa para que a gente possa, em determinados momentos, nos depararmos com infecções. E essas infecções que podem ser fúngicas, de fungos, virais, bacterianas, elas precisam ser muito bem controladas pelo sistema imunológico. E um dos alimentos que mais agride o sistema imunológico é o açúcar. O açúcar ele é classificado como um alimento imunossupressor. Ele diminui a nossa potencialidade do sistema imunológico. E aí começa a criar um caráter muito personalizado da alimentação,
são os alimentos alergênicos. Aquilo que eu tenho alergia ou sensibilidade não corresponde ao que você tem alergia ou sensibilidade. E quando a gente come um alimento que causa pra gente um processo de sensibilidade e de alergia alimentar, a gente está suprimindo as defesas corporais. Então as pessoas mais alérgicas tendem a ter o sistema imunológico menos ativo, né? Então isso dá pra gente também uma margem da gente pensar da importância do intestino dentro desse processo. Eu preciso criar um ambiente intestinal favorável, sem a presença de alimentos alergênicos o tempo inteiro, para que o meu intestino não fique sobrecarregado e para que ele não gere um monte de citocinas inflamatórias, um monte de substância inflamatória que vai piorar e agravar a ativação do sistema imunológico. Dentro de todo esse processo que a gente está falando, dos tônicos nervinos, que são os adaptógenos, da gente encarar 2021 como uma nova oportunidade, a gente está falando também do cuidado intestinal, do carinho que a gente tem que ter com os alimentos que a gente escolhe, porque são eles que vão favorecer o crescimento de determinados micro-organismos que têm uma conexão muito grande com a relação do cérebro, dos comportamentos psíquicos, etc. A gente está falando também do campo da imunologia, que o intestino está completamente vinculado. E a gente vai fechar essas tendências de 2021 como checklist que a gente vai fazendo para a gente começar 2021 muito bem, falando da saúde integrativa. É importante a gente ter visões distintas sobre o mesmo foco, que é o ser humano, que é você, que é alguém que precisa ter um amparo de profissionais de saúde, cada um olhando sobre o seu aspecto e interagindo entre si, interagindo com você, para que todo esse processo de mudança de padrões, porque a gente está propondo aqui uma mudança de padrão para 2021, seja ele mental, emocional, alimentar, físico, de exercícios, psíquico, para poder usufruir um ano muito mais agradável, que vai ser o ano de 2021. E a saúde integrativa, interdisciplinar e multidisciplinar, ela é muito importante. Aquilo que eu enxergo não é exatamente igual àquilo que o outro profissional da saúde enxerga, e a gente pode conversar entre si. E cada um vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, que é você, para poder criar um cenário que seja muito favorável com a sua ajuda. Então você é o maior protagonista dentro desse princípio de integração de saúde, e você também, você precisa dar o pitaco sobre a sua própria maneira de enxergar as coisas. Então, cuide muito bem da sua saúde, procure uma saúde que te olhe por completo, que te olhe como um todo. Cuide muito bem da sua parte mental, e para isso os fitoterápicos estão aí para que a gente possa usá-los mais do que nunca. O intestino tenha muita sensibilidade, muito carinho na hora de escolher os alimentos certos, e o sistema imunológico vai depender de tudo isso que eu falei. Então, até mais e espero vê-los em breve.